Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa oportunidade que você nos deu de aprender mais de você, Pai. De aprender mais da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te damos graças, Senhor, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque você nos conduz em triunfo sempre. Obrigado, Senhor, porque pela tua palavra conhecemos a tua vontade para as nossas vidas. Porque pela tua palavra conhecemos você, conhecemos teu caráter. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, porque você nos deixou um manual de vida. Oh, obrigado, porque você nos ensina, Senhor, sobre todas as coisas que nós devemos saber. Obrigado, Senhor, porque o dia de hoje foi muito bom, mas o dia de amanhã vai ser muito melhor, Senhor, porque nós temos uma esperança, temos um futuro seguro em você, Pai. Oh, obrigado, Pai, obrigado por corações abertos para receber aquilo que você tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bom olhar para vocês aqui de cima. Vários rostinhos lindos. Vocês são lindos, viu? Amém. Então, gente, Deus compartilhou algumas coisas comigo. E eu fui muito abençoada. Enquanto Ele compartilhava essas coisas comigo, eu digo, Senhor, o que é que você quer que eu fale nessa noite? O que é que você tem para compartilhar conosco? E sempre é assim, antes dessa palavra abençoar você, ela me abençoou. Amém? E Deus ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Agora, sabe de uma coisa? Se não pedimos nada e se não pensamos em nada, o que é que a gente vai ter? Nada. Então, coloca a tua expectativa em Deus. Amém? Porque Ele tem muito para te dar. E o que veio no meu coração foi falar sobre fé. E a gente escuta tanto sobre isso, né? Mas Timóteo disse que é bom a gente ouvir e ouvir de novo as mesmas coisas para que a gente tenha segurança. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos começar lendo Hebreus 11, 1. Aleluia. Deus é bom, amém? E eu queria falar tantas outras coisas. Ai, Deus, não, fé. Eu, Senhor, mas isso aqui, fé. Eu digo, amém, amém, amém. Aleluia. Hebreus 11, 1. Diz assim, esse texto é bem conhecido, mas vamos ouvir e ouvir quantas vezes for preciso, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia Viva, ela diz assim, o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Eu gostei demais disso. A convicção segura. Além de ser convicção, é segura de que aqui alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Amém? Você tem querido alguma coisa, amado? É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Ainda que os nossos olhos não possam ver. Aquilo que você quer está aguardando por você. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, já está lá. Amém? O versículo 2 diz assim, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho.
A gente vai ler bem muito a Bíblia hoje, amém? Então, fica tranquilo. Por ela, os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Guarda isso. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O visível não foi feito daquilo que se vê. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aí olha esse versículo. Esse texto ele é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. E olha o que é que ele diz aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, amado, quer agradar a Deus? Anda em fé. Anda em fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. O povo chamava ele de doido, porque ninguém via nada, acho que não tinha nem nuvens no céu. Mas ele creu e pela fé ele construiu aquela arca para salvar a família dele. Amém? Ops. Fechou tudo aqui. Só um minuto. Aleluia. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, de perto da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não estava vendo aquele lugar. Ele não sabia para onde era que ia. Mas Deus disse: sai daí e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ele saiu sem saber para onde ia. Abraão agiu em fé na palavra de Deus. Deus disse para ele e ele foi lá e saiu andando até chegar no lugar. Amém? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Aleluia! Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Queridos, Sara não era somente uma senhora de quase 100 anos de idade. A Bíblia relata que ela era estéril também. Amém? E ela creu. Deus falou com ela e ela creu. Amém? Pelo que também de Ok, amém. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo visto e saudado de longe. Amém. Vamos pular para o versículo 17. Diz assim: Abraão, o esposo de Sara, pela fé, sendo provado, ofereceu Isaque, aquele filho que Deus prometeu a ele. E ofereceu o seu unigênito, aquele que receberá as promessas. Aquele filho que Deus disse para ele: ó, você vai ter um filho.
E através dele você vai ter muitos, muitos e muitos outros filhos. E serão numerosos, como as estrelas do céu e como a areia da praia. Ele ofereceu esse filho. Ele ofereceu Isaac como sacrifício. Por que ele fez isso? No versículo 19 diz assim: julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Ele ofereceu o filho dele, porque ele cria, ele tinha fé de que Deus era poderoso para ressuscitar aquele filho. Amém? E ele continua no versículo 20: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Na época que Moisés nasceu, o rei decretou que toda criança que nascesse, homem, naquela época, era para matar, era para morrer. Amém? E o que foi que eles fizeram? Por 3 meses, esconderam o filho. E pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Amém? Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé vê aquilo que é invisível. Amém? A fé, ela olha lá no futuro. A fé, ela não olha a circunstância. A fé, ela não olha a falta. A fé, ela não olha a doença. Amém? A fé, ela olha a abundância. A fé, ela olha a cura. A fé, ela olha lá no futuro. Ela vê aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Aquilo que a nossa mente não entende, não pode conceber. A fé é assim. Amém? E pulando lá para o versículo 33, ele diz assim: os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. A fé, ela encontra forças onde não existe. Amém? Tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que testemunhos, hein, irmãos? Muito bom ler esses versículos desses homens da fé. Eles são exemplos que nós devemos seguir, porque muitas vezes coisas pequenas acontecem no nosso dia a dia e a gente se abala com aquilo que acontece. Você pode até se abalar, mas não fica naquela posição. Levanta a tua cabeça, abre a tua boca e começa a declarar o que a palavra diz ao teu respeito. Deus olha para você e te chama de vitorioso. Ele não só te chama de vitorioso, ele te chama de mais que vencedor. E você é mais que vencedor sobre todas as coisas, amém? Então vamos continuar aqui. Vamos lá para Gênesis 1. Vamos ver Deus agindo em fé, Deus nos ensinando como é que anda em fé. Amém? Aleluia. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha o segredo, presta atenção no segredo. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E disse
Deus, haja luz. E o que é que aconteceu, gente? Houve luz. E o versículo 6 diz: e disse Deus. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre as águas, entre águas e águas. Amém? Somos filhos de Deus, amém? Devemos imitar o nosso Pai, amém? Aleluia. O versículo 9 diz assim: e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. E disse Deus, e assim foi. E disse Deus, e exatamente como ele disse foi. Aleluia! O versículo 11 diz assim: e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Mais uma vez, Deus disse, e do jeito que ele disse, foi. Aleluia! Aleluia! Versículo 14 diz assim: e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, e para estações, e para dias, e para anos. Aleluia! O versículo 20 diz: e disse Deus, novamente, e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Aleluia! O versículo 24 diz: e disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Aleluia! Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa, amados? Deus está falando ao seu coração? Aleluia! Ele vai continuar falando. O versículo 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aleluia! Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Muito bom. Ele diz assim, voltando aqui no versículo 26, a gente aprende aqui muitas coisas, entre elas, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se fez. Assim foi como ele disse. E ele não somente não nos fez, mas ele nos fez segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele. Amém? Amados, se Deus criou o que nós podemos ver com os nossos olhos, com algo que é invisível, que é a palavra, aí eu quero te perguntar uma coisa. Como você tem criado o mundo que você tem vivido? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Amém? O que nós vemos é criado pelo que nós não vemos, pela palavra, pelo que nós falamos. O que é que você tem dito? O que é que você tem dito? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras de vida ou palavras de morte? O que é que tem saído da sua boca? Vamos continuar aprendendo. Vamos lá em Romanos 4, versículo 17. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque você é bom e você nos ensina. Aleluia. Aleluia. Romanos 4, 17. Falando de Abraão, ele diz assim: como está escrito:
Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e que o quê? Você pode ler para mim como é que está na sua Bíblia? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo que está escrito. Chama as coisas que não são como se já fossem. É isso mesmo? Deus, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém? E como imitadores de Deus, devemos fazer desse mesmo jeito. Amém? Vamos continuar lendo. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Isso aqui é Abraão. Ele creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Amém? Abraão creu contra a esperança. Aos olhos naturais aquilo era impossível. Além de Sara ter quase 100 anos de idade, ela era estéril. Então o mundo pode dizer, é impossível, isso não vai acontecer. Mas Deus falou, está dito, e é assim. Amém? Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Abraão não vacilou por incredulidade. Antes ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha que coisa linda. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Aleluia! Então a gente tem que estar certíssimo, irmãos, convictos, com a segurança de que o que Deus disse, Ele é poderoso para fazer. Amém? Aleluia. Vamos aprender um pouquinho com o centurião em Lucas 7. Aleluia. Obrigada, Pai. Lucas, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia! Aleluia! E esse é um exemplo de fé. E a gente vai ver Jesus falando mais disso, mais na frente. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Deixa eu achar aqui o versículo. Enfim, lá na frente, no versículo lá na frente, Jesus disse assim, que não tinha visto um homem com tamanha fé como daquele centurião. Ele reconheceu o poder de Jesus para curar o servo dele, que não precisava ele ir lá, orar por ele, tocar nele. Não, era só mandar uma palavra. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Mateus 9:20. Eu disse que hoje a gente ia caminhar na Bíblia e a gente vai. Mateus 9, versículo 20. Vamos aprender um pouquinho com a mulher do fluxo de sangue. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele, por detrás de Jesus, e tocou-lhe a orla do manto. Olha uma coisa, o que é que ela dizia? Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto,
ficarei sã. Ela ia, estava uma multidão. Imagina uma mulher que está com hemorragia há 12 anos. Ela estava fraca. Ela estava fraca. A Bíblia diz que ela era uma mulher de posses, ela tinha dinheiro e ela já tinha gasto todo o dinheiro que tinha com médicos e com tratamentos. E nada tinha acontecido, ela não tinha melhorado. Mas ela disse, se eu só tocar... Why you jump me and you bet I fell in. I try to beat you, but you're so hot that I'm melting. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool turn, I've been giving in my blessings. And nothing's gonna stop you but the right direction. I'm breaking it to give my turn. To win some over some. But I want anxiety. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind, see like me. Open up your plans and just you're free. Look into your heart, you will find love, 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 love. Listen to the music at the moment, people dancing, sing. This is what makes you believe. It's that God, secret life in love, 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 love. So I want exactly no more, no more. It cannot wait. I'm sure keep the bag in the mirror and begging her back with just a try to see the mirror. And that's where I've been blessed, and so I do and stay last. That's what I've been doing in the bad reason for me to do a melody and just believe in Jesus. What we aim to do, all I know is love. It's you, but I want exactly no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see it like me. Open up your plans and tell you're free. Look into your eyes, you'll find the sky is yours. Something, it's a me, child. Cause I'm such a sure. It's out there. I'm yours. Yes, in my heart. Talvez isso seja um pouco duro, mas é assim. As suas palavras têm formado a sua realidade. E eu trouxe aqui, tem uma estatística não, é assim. Comunicação não é somente palavra, certo? Na comunicação é a forma como eu falo, é a fala, certo? Mas a gente não fala só com palavras. Estão me entendendo? O nosso corpo fala. Amém? Então, na comunicação, a fala, ela é apenas 7%. O tom de voz é 38%. E 55% é a sua fisiologia. Os seus gestos, é o seu corpo. Porque se o pastor Eduardo perguntar para mim, Patrícia, você gosta de café? E eu olhar para ele e disser, gosto, pastor.
Eu gosto. A minha boca falou uma coisa, mas o meu corpo falou outra coisa completamente diferente. Isso se chama incongruência. Não. Como é que eu posso dizer? Não está em harmonia. Qual a palavra que é? Não bate. Minha boca fala uma coisa e o meu corpo fala outra coisa. Amém? Algumas pessoas a gente encontra por aí e a gente pergunta: "Oi, irmão, como é que você está?" Aí o irmão faz: "Tô bem, tô vivendo pela graça, tô vivendo pela fé." Que fé é essa? Que fé é essa? A fé olha para o futuro. Amém? A fé, ela olha para o futuro, ela não olha para o agora. A fé, ela olha para a palavra de Deus. Ela não olha as circunstâncias, não vê as circunstâncias. Amém? Gente, se vocês saírem daqui com isso dentro de vocês, com isso no coração de vocês, de que você está criando a sua vida com as suas palavras, eu vou estar feliz demais. Porque é exatamente assim. Eu tenho lido alguns livros por causa da profissão que eu escolhi ter. E é interessante como não são livros evangélicos, né? Mas assim, meu Deus, isso tudo está na Bíblia. Esse homem pensa que inventou essa teoria, mas isso é bíblico. Teve um livro bem famoso aí, um filme, muita gente assistiu na época, que chama O Segredo. Alguém assistiu O Segredo? O segredo é fé. O segredo é fé. O segredo é visualizar aquilo que você quer e falar daquilo todos os dias. Isso é o quê? Isso é fé. O segredo é fé. Amém? Então, em um desses livros, a gente tem aprendido sobre matriz de crença. É bem interessante. E eu vou ensinar para vocês sobre isso. Toda a nossa comunicação, que não é somente palavras, certo? Toda a nossa comunicação, as nossas palavras, a nossa fisiologia, certo? Tudo que a gente fala gera um pensamento. Eu vou explicar melhor para você. E esse pensamento gera um sentimento. E esse sentimento gera uma crença. E toda crença, ela é autorrealizável. Ela acontece. Amém? Então, eu vou explicar melhor. Tipo, alguém chega e diz: mas é porque o mercado está muito ruim. É muito difícil conseguir um emprego hoje. Estão pagando muito mal. É complicado, pastor Eduardo, o senhor não entende? É muito difícil. O senhor vai ver, o senhor preste atenção como é que estão as coisas, o senhor vai entender. Aí essa comunicação gera um pensamento. Qual é o pensamento que gera? Eu não vou conseguir um emprego. Aí, escassez. Aí geram imagens. A imagem sentada em casa sem fazer nada porque não vai conseguir um emprego. Aí esse pensamento gera um sentimento de tristeza, gera um sentimento de desânimo, aquele sentimento de que eu não vou conseguir, de angústia. Isso aí gera uma crença. Qual é a crença? Eu não vou conseguir um emprego. E acontece. Não consegue um emprego. Aí o que é que essa pessoa tem que fazer? Mudar a comunicação dela. O que é que ela vai falar? Estão dizendo que está difícil, mas para mim não. Eu sou filho de Deus e Deus vai abrir portas para mim onde não existe. Amém? Deus vai abrir uma porta para mim com um emprego digno, com um salário justo. E não importa, eu não quero ver, eu não estou com os meus olhos fixos na sociedade, no que está acontecendo. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas e que faz infinitamente mais. Aí isso vai o quê? Gerar um pensamento. Realmente, Deus pode fazer isso por mim. Eu vou conseguir esse emprego.
Deus pode. Aí vem o sentimento de vitória. Vai acontecer. Eu sou vitorioso. Eu sou um realizador. Eu sou um filho de Deus. Aí vem a crença. Eu vou conseguir um emprego. Acontece, porque toda crença ela é autorrealizável. Amém? Então, mudando a comunicação, mudando a forma de falar. Não é dizendo, eu estou bem pela fé. Não, eu estou bem pela fé. Os meus olhos naturais não estão vendo, não. Mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio no Deus que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus é muito bom. E Deus, Ele nos fez para andar por cima e não por baixo. Amém? Para sermos cabeça e não cauda. Aleluia. Aleluia. Então, sua fisiologia tem que condizer com as suas palavras. Amém? E eu estava vendo aqui outra coisa. Sim, celebre cada conquista. Cada conquista, por menor que seja, celebre. Aleluia. Celebre as pequenas, porque as grandes vão chegar. Aleluia. Aleluia. E um desses livros que eu falei para você, que eu li, é O Segredo da Mente Milionária. É muito bom. E é aqueles livros que você olha assim, rapaz, foi Deus que inspirou esse homem. E uma das coisas que ele diz é que exatamente isso, para você ser grato nas pequenas coisas. E ele diz assim, se você achar uma moeda, pegue aquela moeda e diga obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou um imã de dinheiro. Amém? Então agora lá em casa, toda vez que a gente acha uma moeda, o que for, R$2, obrigado, 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 Senhor, porque eu sou um imã de dinheiro. Amém? Aí tem outro que, Napoleão Hill, não sei se vocês conhecem, um dos livros dele, Quem Pensa Enriquece, ele diz assim, que o dinheiro, ele não tem perna, nem tem boca, mas ele escuta a sua voz chamando por ele. Amém? O que você quer, tem ouvido para te ouvir, ele escuta a tua voz chamando por ele. Amém? E quando eu li isso daqui, eu disse, amor, eu lembro demais, 98, 99, mais ou menos, a gente no acampamento, lá em Campina Grande, na Universidade Federal. E o povo dizia, isso é um bando de doido. Esse povo é doido mesmo. Sabe por quê? Porque o povo ficava lá, tudo gritando. Sabe o quê? Dinheiro, vem pra mim agora! E gritavam muito. Eles gritavam muito e diziam que eles eram loucos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses loucos que chamavam o dinheiro, que chamam a existência as coisas que não são como se já fossem, estão todos prósperos hoje. O dinheiro veio. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Chama a existência. Abre tua boca e começa a falar aquilo que você quer. Amém? Para de falar o que você não quer. Tem algumas pessoas que dizem assim. Um exemplo. Eu não quero casar com um homem briguento, não quero casar com uma pessoa que não seja carinhosa, com um homem que não seja carinhoso, eu não quero. Para de dizer isso, o que é que você quer? Para de dizer o que você não quer e começa a falar o que você quer. Amém? Eu quero casar com um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que vai me entender, um homem que vai me dar carinho, que vai cuidar de mim. Para de dizer, eu não quero um emprego que pague pouco, eu não quero um chefe que não me entende, eu não quero um chefe que seja rígido demais. Como é que você quer o seu chefe? Como é que você quer? Qual é o salário que você quer ter? Quanto é que você quer ganhar? Fala o que você quer e para de falar o que você não quer, porque você tem o que você fala. Amém?
Você tem exatamente aquilo que você fala. Amém? Aleluia. Abacuque, vamos ler lá, o último versículo, Abacuque 2:2. Aleluia. Abacuque 2:2 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que é que você quer? O que é que Deus tem mostrado para você? Escreve essa visão bem grande, e deixa assim diante de você. Cola no espelho, cola na porta do guarda-roupa, não sei. Cola num lugar onde você possa ver todos os dias e ler, até que você fique plenamente convicto de que assim será. Amém? Aleluia, aleluia. E vai acontecer, porque Deus disse e assim se fez. Porque o pastor Eduardo disse e assim se fez. Aleluia, porque Rielma disse e assim se fez. Fala o que você quer. Amém? Aleluia. As tuas palavras estão criando o teu mundo. Irmã Marta diz isso e tem um livro e eu gosto demais. Deus só precisa de você para fazer um milagre acontecer. Amém? Ele poderia fazer um milagre sozinho, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Mas Ele conta com você para fazer o milagre acontecer. Ele precisa da tua boca. Aleluia. Ele precisa que você não somente fale, mas que você haja de acordo com o que você fala. Amém? Aleluia. Então abre tua boca, irmãos. Abre tua boca e começa a falar. Aleluia. Eu li essa frase hoje e eu gostei demais. Eu tenho que compartilhar com eles. O sonho é a semente da realidade. O sonho é a semente da realidade. O que é que você tem sonhado? O que é que você tem pedido? No que é que você tem pensado? Aleluia! Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esteja perto. Uma coisa muito interessante que eu anotei aqui. Gente, a gente precisa estar perto de pessoas que nos inspiram. A gente precisa estar perto de pessoas que nos levantam. A gente precisa estar perto de pessoas que nos ajudam a crescer. Então, começa a observar as pessoas que estão ao teu redor. E diminui o tempo com aquelas que não te levam a... Porque existem algumas pessoas que às vezes são da nossa família e a gente não tem como se afastar dessas pessoas. Temos que viver uma vida de fé e influenciá-las. Amém? Mas diminui o tempo com as pessoas que não te fazem crescer. Amém? E começa a investir tempo, a ficar mais perto das pessoas que te ajudam, que te inspiram. Amém? Aleluia. E sabe que o nosso dia, ele é determinado nos 3 primeiros minutos depois que a gente acorda. Os 3 primeiros minutos que a gente acorda é crucial para o restante dos nossos dias. Como é que você tem acordado? O que é que você tem dito quando acorda? Eu gosto do pastor Eduardo dizer, quando você acorda, escuta aquela musiquinha. Como é, pastor? Você tem acordado assim? Você tem acordado assim, crendo que vai ser um dia de milagres? Um dia onde Deus vai se mover poderosamente? Onde você vai conquistar as coisas que você tem querido? É assim que você acorda? Se não for, gente, começa a mudar. A gente tem um costume lá em casa. Quando a gente acorda, existe o ritual do acordar, certo, gente? Eu vou fazer para vocês. Pode ajudar vocês. Tem ajudado algumas pessoas e pode ajudar vocês. E quando a gente acorda, mesmo na cama ainda, a gente se espreguiça, abre um sorriso, mesmo sem querer. Abre um sorriso. E a gente diz, alegria, 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 alegria.
Desse jeito, todo dia. E é interessante que nosso corpo, ele é viciado em química. Endorfina, serotonina, dopamina. E algumas pessoas, elas precisam tomar alguns medicamentos que têm essas substâncias. Só que o mais interessante de tudo é que o nosso corpo, ele produz essas coisas. Então, a gente tem como ativar essa química no nosso corpo. Porque se a gente está com a química certa no nosso corpo, a gente vai comunicar certo. Sabia? Eu estava assistindo um vídeo de um cara bem famoso, que ele é treinador, coach, enfim. E ele diz assim, que o sucesso está numa diferença de 2 milímetros. Isso ajudou a gente e pode ser que ajude vocês. Ele diz assim, ó, fracasso, sucesso. Fracasso, sucesso. Seguro, inseguro. Seguro, inseguro. Isso aqui gera uma química. Isso aqui gera outra química. Amém? Isso aqui gera outra química. Então, existem outros recursos que a gente até faz na igreja sem saber que é um recurso que ativa essas químicas, que a gente está aqui celebrando. Uhul! Yes! Yes! Sim, Senhor! Obrigado, Pai! Obrigado por tudo que você tem feito! Não é só falando com a boca, é com o corpo. A química, ela é ativada. Amém? E a comunicação muda. Você começa a falar diferente. E não sai palavra de derrota, não. Só sai palavra de vitória. E sabe que nessa posição, os pensamentos negativos, eles vão ficando de lado. Amém? Deixa eu dizer outro segredinho. Mas, Patrícia, eu tento e esses pensamentos negativos não conseguem sair da minha cabeça. Eles são insistentes. O que é que a Bíblia diz? Renova a mente. Como? Como é que renova a mente? Com a palavra. Gente, a leitura da palavra vai mudar os nossos pensamentos. Amém? Amém? Então, muda as tuas palavras. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para você conhecer quem é Deus, o que é que Ele diz ao meu respeito, quem é que eu sou. Isso vai mudar os teus pensamentos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu trouxe uma coisa muito interessante, voltando para o acordar. Antes de sair de casa, eu arranquei do meu espelho. Eu disse, eu tenho que compartilhar isso aqui com os meus irmãos, porque abençoou minha vida e vai abençoar a vida deles também. Eu peguei de um livro que eu li. Você pode escrever por você mesmo, mas isso aqui, quando eu li, quero isso para mim. Essa era a declaração que esse homem fazia todas as manhãs. Na verdade, era bem mais que isso, mas eu peguei isso aqui. Então, a gente acorda animado, né? Abre o sorriso, alegria, alegria, alegria. Deus é bom. E começa a declarar o que a gente quer para aquele dia. E olha o que é que eu leio. Gente, lembra que a comunicação não são apenas palavras. Então, eu não chego no meu espelho, que está lá no espelho do banheiro. Então, eu não chego lá e leio desse jeito, não. Olha, acordo para o sucesso e felicidade. Sou abençoado por Deus e conquisto meus objetivos todos os dias. A vitória me pertence. A vitória me pertence. Eu possuo energia e Deus me abre um mundo de oportunidades e realizações. A comunicação é com todo o seu ser. Amém? Então, olha o que é que eu digo quando eu acordo. Acordo para o sucesso e felicidade. Sou abençoada por Deus e conquisto meus objetivos todos os dias. A vitória me pertence. Eu possuo energia e Deus me abre um mundo de oportunidades e realizações. Sou uma pessoa amada e próspera, capaz e realizadora. Meus feitos e realizações conduzem minha existência na direção
de Deus. Sou abençoado e a sorte me visita a todo instante. Meu braço é forte, minha via é frutífera, meu cálice é transbordante, os meus pastos verdejantes. Os poucos reveses que me sobrevêm me ensinam. O amor inunda a minha vida, a alegria resplandece no meu rosto, a vida e a prosperidade refletem na minha face. Sou vencedora, abençoada por Deus. Uhul! Como é que você acha que é o meu dia? Como é que você acha que é o meu dia? Amém? E pode ser que durante o dia aconteça alguma coisa e você desanima um pouquinho. Meu marido, ele chama de cabine do super-homem. E eu chamo de cabine da Mulher Maravilha. A gente vai no banheiro. E lá no banheiro a gente começa a declarar. E a ativar as químicas. E falar: Senhor, a tua palavra é a verdade. Você disse e assim será. Obrigado porque eu posso todas as coisas em você. Oh, obrigado, Senhor, porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Aleluia. E você começa a mudar. Começa a mudar com suas palavras. Com suas palavras você começa a mudar as circunstâncias. Com suas palavras você começa a mudar aquele sentimento que começa a vir de tristeza. Amém? Então, espero que vocês tenham sido abençoados. Foi isso que Deus compartilhou comigo para falar para vocês. E que amanhã seja um dia diferente. E que hoje seja uma noite diferente. Amém? Porque tem gente que não consegue dormir direito de noite. Que o sono parece que não vem. Não é? E aí, para dormir, como é que faz? Bota o teu joelho no chão, faz a tua oração, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito. Começa a dar graças, porque Ele tem feito muita coisa na sua vida. Amém? Começa a agradecer. Obrigada, Pai, obrigado por tudo que você tem feito, por esse dia que você me deu. Obrigado pela minha família. Obrigado porque eu tenho onde dormir, uma cama, tenho um teto para morar, tenho o que comer, tenho roupa para vestir. Muito obrigado. Enfim, faz os teus agradecimentos a Deus. Senta na tua cama e começa a dizer: paz. Que é isso que Deus tem para você. Paz. E sabe o que é que você faz? Uma dica boa? Lembra de alguma coisa bem maravilhoso, bem alegre que aconteceu na sua vida. Algo extraordinário que Deus fez por você. Uma coisa que te trouxe muita alegria. E começa a pensar nisso. Pensar nisso com riquezas de detalhes. E você vai ter um sono bom, tranquilo, lembrando das maravilhas que Deus fez. E vai ser uma bênção. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Amém.